Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sextas, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Hoje quero pregar sobre o cristianismo dos primeiros cristãos. E não vou basear a mensagem, essa reflexão de hoje, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 até o versículo de número 47. Nós vamos ler então a Santa Palavra de Deus para que sirva de inspiração para o tema que vamos refletir hoje nessa manhã. O cristianismo dos primeiros cristãos. Vamos ler então a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto com todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Amém para a santa palavra de Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, vamos tirar tempo agora nessa manhã para refletir um pouco sobre a palavra de Deus, a fim de que possamos crescer na graça e no conhecimento desta mesma palavra. Essa é a intenção de todas as segunda, quarta e sexta, 10 minutos, 11 minutos, mais ou menos, a gente refletindo sobre a palavra de Deus. É de grande importância aprendermos cada dia mais aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, nós vamos falar sobre o cristianismo dos primeiros cristãos e vamos aprender hoje quais os 4 pilares que deram sustentáculo à igreja de Jerusalém. Então, no versículo de número 42, nós temos aí o primeiro pilar que deu sustentáculo à igreja de Jerusalém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meus amados irmãos, a igreja primitiva entendia perfeitamente que a palavra apostólica era a palavra de Deus para todos os irmãos naquela ocasião. Por isso eles perseveravam. Por isso eles ouviam, eles levavam a sério e reverenciavam a palavra dos apóstolos. A maioria dos apóstolos foram os discípulos de Jesus. Eles conviveram mais ou menos 3 anos e meio com o mestre e eles tinham respaldo realmente para falar sobre as coisas do reino de Deus, sobre aquilo que Jesus havia ensinado sobre o evangelho, sobre salvação, sobre vários assuntos que fazem parte das doutrinas básicas da fé cristã. E uma das coisas que a igreja nos deixou um legado muito importante, muito interessante, era o respeito e a reverência que eles tinham pela palavra apostólica. Hoje em dia, nós precisamos ter muito cuidado com os pregadores que muitas vezes descartam a leitura da palavra de Deus, não levam a sério a Bíblia Sagrada e pregam sermões sem lastro nas Escrituras e não se ocupam com a palavra apostólica, com as doutrinas básicas da fé cristã. Então precisamos ter muito cuidado com certos pregadores de hoje, que estão pregando para agradar uma audiência altamente exigente, né? São sermões altamente antropológicos. O que é um sermão antropológico? É aquele sermão que agrada a audiência, não chama os pecadores ao arrependimento, não leva os pecadores a um conhecimento profundo das Escrituras, não faz uma conexão entre a palavra e o próprio Deus. Então são pregações que elas querem agradar simplesmente as pessoas que ouvem esses líderes espirituais de hoje. Precisamos ter muito cuidado. A exemplo disso, o apóstolo Pedro fala na segunda carta dele, no capítulo 1, versículo 21, ele fala nesses termos: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus. A palavra apostólica para nós hoje, ela é a palavra de Deus.
Precisamos reverenciar a palavra de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, porque foram homens movidos pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia com 66 livros, que é o cânon sagrado. A Bíblia para a igreja é a nossa única regra de fé e prática. Por ela se orienta a igreja, o povo de Deus. Uma certa vez, Paulo e Silas, eles foram à sinagoga da cidade de Bereia, fazer uma visita à sinagoga e também pregar o evangelho do reino de Deus. Chegando naquela cidade, eles foram muito bem recebidos pelos bereanos. A Bíblia destaca que os bereanos eram mais nobres que os crentes da cidade de Tessalônica. Por quê? Porque todas as vezes que alguém ia pregar a palavra, eles tomavam posse dos pergaminhos, as escrituras sagradas, e conferia aquilo que o pregador estava pregando, se tinha lastro, se tinha base das escrituras. Atos 17:11 diz assim: Ora, estes bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Irmãos, no mundo que nós estamos vivendo, de tantos pregadores que estão usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para mentir, enrolar as pessoas nessas igrejas grandes, tem nada a ver contra a igreja grande, é claro, mas onde os pregadores não têm uma responsabilidade com a palavra apostólica. Então nós precisamos ter muito cuidado hoje, primar pela palavra dos apóstolos, porque a palavra apostólica é palavra de Deus. O cristianismo dos nossos dias, bem diferente do cristianismo dos primeiros cristãos. Hoje, poucos são aqueles que fazem leitura diária da Santa Palavra de Deus. Muitas pessoas hoje, através das redes sociais, as pessoas estão muito viciadas hoje nas redes sociais, ao ponto de não pegarem nem na Bíblia Sagrada, né? Hoje, as redes sociais disponibilizam sermões de toda ordem, de várias denominações. Então o pessoal prefere mais ouvir os sermões hoje através da internet, as redes sociais, do que ler as escrituras sagradas. Jesus disse: examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e elas testificam de mim. Nós precisamos ter muito cuidado com os pregadores de hoje, porque às vezes eles não estão pregando segundo a palavra apostólica. São pregadores que não levam muitas vezes o pecador ao arrependimento, porque a palavra é focalizada naquilo que a audiência quer ouvir e não naquilo que Deus quer falar para as pessoas que estão ouvindo a sua própria palavra. Pregações, muitas vezes, em que o pecador não se torna um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, precisamos ter muito cuidado com as pregações dos dias de hoje. E perseveravam na doutrina apostólica. Nós, como igreja, também precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. O segundo pilar que deu sustentáculo à igreja de Jerusalém era a oração. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na oração. Amados irmãos e irmãs, a oração, depois da palavra de Deus, é a arma mais poderosa da igreja, é a oração depois da palavra de Deus. Porque a palavra é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Depois dela, a oração é a arma mais forte da igreja. Jesus começou o seu ministério orando no deserto, 40 dias e 40 noites. Foi por causa desses momentos de oração e de jejum que ele venceu 3 investidas de Satanás, querendo desfocalizá-lo da missão. Então é muito importante, meus amados irmãos, a oração. Jesus começa orando no deserto e ele termina o seu ministério na cruz do Calvário também orando. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, Jesus expirou. Então o nosso mestre é o maior exemplo de oração. Amados irmãos, no momento que nós estamos vivendo hoje, dessa calamidade, desse distanciamento social, já mais de mês preso nos nossos lares, você vai para um lugar, o comércio fechado, vai para outro canto fechado, a gente está numa situação que a gente não sabe quando vai terminar tudo isso. Nós precisamos usar a maior arma depois da palavra, que é a oração. Precisamos orar bastante. Precisamos levantar um clamor ao Senhor para que Ele nos socorra. Socorra o povo brasileiro, socorra a igreja, dando sabedoria aos nossos governantes para que eles encontrem uma saída de como resolver essa questão do coronavírus
no nosso país. Terceiro pilar que deu sustentáculo à igreja primitiva foi a comunhão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração e na comunhão. Meus amados irmãos, a comunhão é um momento muito importante, é um ato litúrgico e cultico quando nós estamos reunidos no nosso templo. A comunhão é de grande importância porque através da comunhão celebramos a palavra, através da comunhão nós celebramos momentos de oração, através da comunhão nós celebramos aquele momento quando Jesus foi ao Calvário. E antes de ir ao Calvário, naquele momento pascal, ele tomou o pão em suas mãos, partiu e disse: isto é o meu corpo que há de ser partido por vós. Depois ele tomou o cálice em suas mãos e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, bebei dele todos em memória de mim. Então nós temos dois elementos importantes: o pão representando o corpo de Cristo, partido por nós no Calvário, e o vinho representando o sangue de Cristo derramado para a remissão dos nossos pecados. Então a comunhão como ser do Senhor, ela é de grande importância nos nossos momentos de ajuntamento na igreja local. Hoje nós estamos fora do templo, mas nós vamos orar para que esses momentos eles aconteçam de novo, para que nós possamos viver momentos de comunhão e de celebração com os irmãos no templo. É de grande importância a comunhão entre nós. Tem muitos irmãos que às vezes ficam nesse trânsito de igreja para igreja. Não tem nada demais, meu amado irmão, a gente visitar uma outra igreja, ouvir um bom pregador. Deve fazer isso. Mas nunca devemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26. Precisamos amar a igreja local, aquela que Deus nos chamou para servir ao Senhor ali como discípulo de Cristo Jesus. Precisamos valorizar a nossa igreja. Os primeiros cristãos valorizavam o templo, todo dia unânimes no templo, na oração, perseverando na doutrina dos apóstolos. Precisamos valorizar a igreja local, é de grande importância. Visitar uma coisa, abandonar a igreja é pecado. Não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Quarto pilar que deu sustentáculo à igreja de Jerusalém era a evangelização. O versículo 46, versículo 47, diz assim a santa palavra de Deus: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiu o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza e alegria de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, o pecador ele se inspira na espiritualidade da igreja para aceitar a Cristo como Salvador. Nós precisamos ser exemplo para as pessoas na comunidade, né? Esse trabalho nos lares é de grande importância. A nossa igreja, que eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Nova Metrópole, ali na Caucaia, então eu tenho o prazer grande de logo mais, ao passar esse distanciamento social, implantar os PGs na nossa igreja, inspirado nesse texto tão maravilhoso dos primeiros cristãos, que levava a sério a evangelização nos lares. Sair dessa leitura templocêntrica de missão para uma leitura mais familiar, mais de lar da evangelização. É isso que nós precisamos aprender e nos inspirar com esses primeiros cristãos. Então, esses 4 pilares devem inspirar todos nós cristãos que vivemos hoje. Perseverar na doutrina dos apóstolos, ter muito cuidado com as pregações hoje que não tem base nas Escrituras Sagradas. Precisamos levar a termo a oração, que é a nossa arma maior depois da palavra. Principalmente no momento desse que nós estamos vivendo, precisamos intensificar as nossas orações. Precisamos orar ao Senhor para que logo mais nós tenhamos um momento de comunhão no templo, com todos os irmãos juntos, celebrando as orações, os cânticos, a administração da palavra e também a ceia do Senhor. Que possamos ir além da evangelização que se dá também no contexto de templo para os nossos lares. E as pessoas tenham chance de conhecer o Senhor Jesus através do nosso trabalho nos lares. Amém? Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana maravilhosa e até quarta-feira, se Deus quiser.